Boa tarde, querido e amado irmão, tudo bem? Na paz do Senhor. Hoje vamos ver se nós conseguimos terminar a nossa live, tá? Fiz uns ajustes, umas mudanças e creio que vai nos ajudar bastante. Primeiramente, eu quero agradecer você que está aqui comigo. E eu quero te convidar neste momento a se inscrever no nosso canal, tá? Quero te convidar a curtir, a comentar, a compartilhar. Compartilhe o link dessa live. Compartilhe tudo o que Deus tem falado com você, não somente neste vídeo, mas em todas as vezes que você estiver falando do Senhor, ouvindo a voz dele, porque Deus ele é maravilhoso. Ele tem transformado a nossa vida, tem transformado a nossa história. Ele tem feito coisas sobrenaturais sobre nós por muito tempo. E quando nós fazemos algo maravilhoso e nos dedicamos ao Senhor, nós vivemos o sobrenatural dele. Hoje não, comecei ontem a conversar com Deus, a fazer algumas perguntas para ele, direcionar algumas coisas da minha vida para ele e pedir direção a ele de algumas coisas. E eu tenho visto que ele tem muitas vezes ficado em silêncio. Muitas vezes nós queremos que ele fale o que nós queremos que ele fale. Muitas vezes nós queremos que ele siga conforme a nossa vontade. E a vontade de Deus não é a nossa vontade, o querer de Deus não é o nosso querer, o agir de Deus não é o nosso agir e assim substantivamente, tá? Uma coisa que nós, como filhos do Senhor, precisamos entender, como filhos, como servos do Senhor, precisamos entender na nossa vida com Ele, que a vontade dele tem que ser maior do que a nossa e que a obra dele tem que ser o nosso alvo. O nosso alvo não pode ser o nosso querer, o nosso falar, o nosso agir, o nosso querer viver. Porque quando nós queremos o nosso querer viver, as coisas saem do controle, as coisas saem de conexão, as coisas já não são mais as mesmas. E quando nós vemos isso em nossas vidas, nós vemos e precisamos entender que a glória dele é o mais importante na nossa vida, que a vontade dele é o mais importante na nossa vida, que o querer dele é o mais importante em nossa vida. E quando estava orando, falando com o Senhor, algo poderoso veio ao meu coração e eu quero compartilhar esse algo poderoso com você. Eu quero compartilhar esse algo poderoso e profundo com você. E quando eu me vi nessa situação, quando eu me vi nessa questão aí, de ouvir a Deus, de falar com Deus, eu me lembrei de um momento num culto de oração de quarta-feira, de uma palavra que muitas vezes eu não buscava muito fazê-la, não buscava muito buscá-la, não. Mas graças a Deus, essa palavra falou muito ao meu coração, tá? Essa palavra ministrou muito ao meu coração e eu creio que coisas grandiosas o Senhor fez, que coisas grandiosas o Senhor ministrou através dessa palavra. E eu quero falar sobre a chave para uma vida honrada. A chave para a honra e para uma vida focada, íntegra, uma vida dedicada à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Uma vida onde o Senhor fala aos nossos corações, onde o Senhor ministra aos nossos corações, onde o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Fala do quê? Da palavra dele. Fala do quê? Do que realmente importa para o Senhor. Eu queria que você, como meu irmão em Cristo nesse momento, abrisse a palavra do Senhor comigo, lá em Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Mas antes de começar a falar dessa palavra poderosa, eu quero que você feche os teus olhos onde você está, que você curve a tua fronte onde você está, e que você deixe Deus falar ao teu coração, poderosamente. Senhor, em nome de Jesus,
Nós estamos aqui como família, como corpo, comunidade, como membro de um corpo que se movimenta, um corpo onde o cabeça é o Senhor, Cristo Jesus. Nós te pedimos nesse momento, Pai, acampa teus anjos onde nós estamos, guarda-nos, Senhor, neste momento. Não deixe nada atrapalhar o nosso foco de buscar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não permita que nada atrapalhe este momento de buscar a tua palavra, que é viva, gera vida, movimenta e transforma a vida. Que nesse momento, Pai, essa palavra venha penetrar ao nosso coração. Venha separar juntas e medulas, alma e espírito, venha tratar a alma, venha edificar o espírito e, acima de tudo, venha nos dar discernimento, sabedoria e ousadia para viver o teu sobrenatural, poderoso, grandioso e profundo em Cristo Jesus. Neste momento, eu quero que a tua palavra venha ministrar aos nossos corações. A tua palavra venha falar poderosamente aos nossos corações. O teu agir venha falar aos nossos corações. E que você que me vê aqui, que assiste comigo este momento de busca do Senhor, esse momento de exaltação, de glorificar o nome dele que é poderoso, grandioso e transforma a nossa vida, venha para transformar e edificar o nosso ser. Tiago, capítulo 4, no verso 1, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. 3. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu vou repetir o verso 4 de novo. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amado, vamos falar de um homem da tribo de Judá. A lição que ele vai nos trazer hoje, este homem da tribo de Judá, Jabes. A primeira vez que eu ouvi e prestei mais atenção nessa passagem de 1 Crônicas foi quando uma irmã querida em Cristo, nossa amada irmã Cida, trouxe uma palavra num culto de oração, falando sobre a oração de Jabes. Jabes vinha de uma família muito pobre, da tribo de Judá, e não aceitava mais viver aquilo. Ele queria quebrar aquilo na vida dele, ele queria mudar a história dele, os decretos declarados sobre a família dele, tudo que estava acontecendo sobre a família dele. E ele fez uma oração ao Senhor. E quando ele fez essa oração ao Senhor, ele clamou, porque ele recebeu aquele nome, porque a mãe dele teve muita dor ao ter ele. E a mãe dele colocou o nome dele como Jabes, que simboliza, que significa no hebraico dor. Mas se você lê comigo lá, 1 Crônicas, capítulo 4, no verso 9 e 10, diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada de sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto dele. Mas Jabes, cansado da vida que levava, orou assim a Deus, o Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração.
qual o contexto da oração de Jabes? Vamos pensar um pouquinho nisso? Como eu disse, o nome Jabes significa dor. Como eu já disse, esse nome representa dor, representa aflição, representa dificuldade. E vamos começar dizendo assim: o nome de dor e de um destino transformado. O nome de dor e um versículo e um destino transformado. Jabes marcava a sua origem pela dor e o seu provável destino era viver uma vida difícil e penosa. Jabes tinha vindo de uma família com muita dificuldade, com muita pressão e uma exclusão profunda. No entanto, o texto começa afirmando que ele foi a pessoa mais respeitada da sua família. O que faz a diferença? A oração que Jabes fez ou o caráter de Jabes? Porque quando você tem uma vida de respeito, uma vida com o caráter transformado, a sua oração é diferente. O ponto-chave disso é o seu passado de muita dor que ele representava. Mas o passado de dor de Jabes não definiu seu futuro. A oração é a ferramenta de Deus para reescrever o nosso destino. Eu sei que muitos que vão ver esse vídeo, que estão assistindo, sofreram muito na sua infância. Sofreram rejeição, sofreram acusação, sofreram, hoje se diz bullying, né? Mas vamos dizer assim, ofensas na infância. Só que uma coisa você precisa entender: Jabes não se contentou com isso. E Jabes se rendeu aos pés do Senhor e buscou algo diferente para a vida dele. E Jabes começou essa mudança através do quê? Através da sua oração. Jabes sabia que somente ele não conseguiria nada. Não importa o caráter que ele tinha, não importava o respeito que ele tinha da família, não importava o respeito que ele tinha das pessoas ao seu redor. Jabes precisava de algo sobrenatural. E Jabes clamou ao Senhor e invocou o Deus de Israel, invocou o nosso Senhor, invocou a Jeová, invocou a Jesus. Eu não sei qual vertente você segue, ou a vertente de hoje que dizem que tem que falar o nome do Senhor em hebraico, que tem que falar o nome do Senhor em grego. Não. O Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele invocou o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus que cumpre suas promessas e intervém na história do seu povo. O povo sabia a quem orar. Ele também sabia quem orar. O povo sabia quem orar, mas não orava. Não tinha uma vida com Deus. Jabes tinha uma vida com Deus e sabia que Deus ia ouvir a oração dele e ele pediu. Jabes provavelmente lembrou o Senhor em suas orações da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão sabia que Israel viveria e desfrutaria do sobrenatural, porque Deus determinou que aquele lugar seria daquele povo. E uma coisa nós precisamos entender: quando você lembra, você mesmo já começa a se convencer das coisas importantes que Deus tem na sua vida. E as 4 petições de uma oração impactante. Primeiro eu quero falar sobre isso. As 4 petições que Jabes fez que impactaram isso. A oração de Jabes, embora muito breve, famosa oração de 1,99, é profunda e abrange áreas essenciais de uma vida dedicada a Deus. Ele serve como um modelo de oração sincera e ousada. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, que você vai entender comigo. Ele clamou pela bênção divina. Ó Deus, abençoa-me. Olha que Deus maravilhoso. Em outras versões, ó Deus,
se me abençoasses deveras. O significado da bênção divina, porque Jabes ele não pediu apenas bênçãos materiais, ele pediu o favor sobrenatural de Deus, a capacitação divina para o sucesso. No sentido bíblico, o que Jabes pediu para Deus foi um propósito e uma prosperidade divina. E aí nós ficamos pensando assim, mas como assim? Jabes pediu algo na velha aliança, algo que nós só ouvimos falar na nova aliança, do sobrenatural. Não, meu amor. Não, meu querido irmão. Jabes já vivia a graça. Jesus, ele só veio decretar o fim do poder do pecado na sua vida. Mas a graça de Deus já está desde a época de Adão. Porque desde a época de Adão, Deus fazia por nós. Quando você lê lá Provérbios capítulo 10, no verso 22, que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Eu vou repetir Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção de Deus, quando ela vem na sua vida, ela é completa e sem efeito colateral negativo. Não entenda isso. Essa conversa de hoje que Deus vai pesar a mão sobre um filho dele não acontece. Deus, ele disciplina, mas Deus não pesa a mão. Você tem que se preocupar se Deus tirar a mão. Aí você tem que se preocupar. Para a oração ser atendida, pedir a bênção de Deus vem em primeiro lugar. Reconheça que Deus é a fonte de tudo que é bom na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 17. Reconheça que Deus é tudo que há de bom em nossas vidas. A nossa busca deve ser a sua vontade e o seu reino. Já falei, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso daí é chave para a vida cristã. Não se esqueça que isso tudo é chave para a vida com Deus. Isso tudo é chave para que a nossa vida seja transformada. Isso tudo é chave para a transformação divina em nossas vidas. Visão e influência expandida. E dá-me muitas terras. O que significa? Não é apenas o desejo egoísta por propriedade ou por terras, mas é um desejo de aumentar sua esfera de influência e respeito para a glória de Deus. E para cumprir um propósito divino, não um propósito terreno, queridos. Todos os propósitos nossos têm que ser para cumprir o propósito divino. Mais território significa mais responsabilidade e mais oportunidade de abençoar as pessoas. Mais território significa mais responsabilidade e mais oportunidade de abençoar as pessoas. Uma referência cruzada do que eu estou falando está lá em Isaías, capítulo 54, no verso 2, que diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estende as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Amplia, Senhor, o lugar da nossa tenda. Estenda a cortina da tua habitação sobre nós. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Um chamado para pensar grande, muito grande, no reino de Deus e se preparar para o crescimento. Para a oração ser atendida, você precisa ter visão e ousadia. Ore por isso, clame a isso: Senhor, me dá visão, Senhor, me dá ousadia. Pedindo que Deus não só use em áreas maiores e mais desafiadoras. Deus quer te levar a fazer o que outros não têm coragem de fazer. As nossas orações, elas devem ter um alcance que vai além do nosso conforto pessoal e atinge
o reino de Deus. Eita, Jesus amado, fala, Senhor. E ele continua: a necessidade da presença contínua. Fica comigo, Senhor. Reconheça sempre a total dependência de Deus. A mão de Deus é sinônimo de sua presença, poder, guia e favor. Aprenda uma coisa, queridos. Sempre tenha a convicção que a mão de Deus está sobre você. Esdras, capítulo 7, verso 9, diz assim: a boa mão de Deus estava sobre ele. E eu declaro que a boa mão de Deus está sobre você e sobre mim nesse dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a referência cruzada que eu quero trazer para você está lá em Êxodo, capítulo 33, no verso 15, diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu gosto muito de Êxodo capítulo 33, porque Deus diz para Moisés que vai colocar um anjo para conduzir aquele povo. E Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for, não faça-nos sair daqui ou subir daqui. Porque ele sabia que misericórdia só vem de Deus, cuidado só vem de Deus. Sem a presença de Deus, todo e qualquer avanço é inútil. Para a sua oração ser atendida, devemos orar com humildade, reconhecendo nossa fraqueza e que o sucesso vem unicamente da presença e da parceria com Deus. João, capítulo 15, no verso 5. A presença dele é a nossa maior, vital e única garantia. A presença de Deus é nossa única e vital garantia dessa mudança. Proteção contra o mal. E livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Já pensou nisso? Quando Jabes ora ao Senhor, quando Jabes clama ao Senhor, ele já pede livramento. Porque nem todo mundo vai se alegrar do que Deus vai fazer na sua vida. Nem todo mundo vai estar ao teu lado de verdade quando Deus fazer algo na tua vida. Nem todo mundo vai querer o Deus que você quer. Ninguém vai querer se submeter a Deus. Ninguém vai querer se render ao Senhor com você. Um pedido de proteção divina, querido, contra as aflições e o mal, que podem desviar a bênção ou causar dor em você, em contraste com seu nome de nascimento. Pedido de preservação espiritual e física tem que estar em todas as suas orações. Peça para o Senhor, te preserva, te guarda, te dá a saúde de Cristo, porque o inimigo não desiste de você. Uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo: o diabo não desiste de você. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 13, na oração de Jesus ao Senhor, Jesus diz assim: e não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. O que Jesus está dizendo? Que as tentações desse mundo não podem nos tirar da tua presença. Então, Senhor, nos capacite para que as tentações deste mundo não nos tirem da tua presença. E livra-nos, Senhor, do mal. A oração de proteção é essencial e faz parte da vontade de Deus para nós, os seus filhos. Para a oração ser atendida, orar com discernimento, sabendo que as bênçãos e a influência expandida atraem oposição. 1 Pedro 5,8. Não se esqueça disso. Pedir que Deus nos livre de tudo que possa macular o nosso propósito e a sua glória em nossas vidas. Não se esqueça que o nosso foco, o nosso alvo é a glória de Deus em nossas vidas. Eu quero falar agora sobre a chave da resposta.
fé e propósito. Você pode entenda algo poderoso mesmo da parte do Senhor. No verso 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por que a oração de Jabes foi atendida? Encontramos a chave para as orações respondidas. Qual é a primeira chave? Anota isso daí se você puder. Fé sincera e ousadia. Ele invocou o Deus de Israel. A oração foi dirigida a Deus Todo-Poderoso, com a convicção de que ele podia mudar sua sina. Aprenda uma coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero trazer uma referência cruzada que fala de Jabes. Está lá em Tiago, capítulo 4, no verso 2, parte B. Nada tendes porque não pedis. Jabes pediu e pediu com ousadia. Olha o que Tiago está falando à igreja. Jabes pediu e pediu com ousadia. Propósito, segundo, propósito e honra. Jabes foi mais ilustre, está lá no verso 9. Foi mais respeitado, honrado da sua família. O objetivo implícito de sua oração não era o egoísmo. Jabes não era egoísta, mas que sua vida se tornasse um testemunho da bondade e do poder de Deus. Vou repetir. O objetivo da oração, implícito na sua oração, não era o egoísmo, não era a vontade carnal, não era se aparecer para os outros, mas que a sua vida se tornasse um testemunho da bondade e do poder de Deus. Para a oração ser atendida, nossa oração deve estar alinhada com o desejo de glorificar a Deus. João, capítulo 14, lá no verso de número 13. Ele nos abençoa para sermos uma bênção. Eu vou repetir. Deus, ele nos abençoa para que nós sejamos uma bênção. Gênesis, capítulo 12, no verso de número 2. Gênesis, capítulo 12, no verso de número 2. Se você tem dúvida de quem ele está falando, vá lá. Fala de Abraão, tá? Eu quero terminar, estou chegando ao fim, queridos. Eu quero terminar logo. Conclusão e chamado. Eu quero deixar algo bem claro para você. Relembre a grandeza da oração. Enquanto você não entender a grandeza e o poder da oração na sua vida, no seu ministério, no teu chamado, você vai tratar a oração como algo insignificante. Enquanto você não entender a importância, o poder da oração na sua vida, no seu ministério, a oração será ilusória, a oração será uma mentira, a oração será um engano, e esse engano não pode estar na sua vida. Nunca se esqueça disso. A oração é o meio pelo qual um homem marcado pela dor pode ter seu destino reescrito pela mão de Deus. Eu vou repetir. A oração é o meio pelo qual um homem marcado pela dor pode ter seu destino reescrito por Deus. O chamado de Deus. Olha que poderoso. O chamado de Deus. Deus está procurando pessoas que ousem orar. Verdade. Deus está procurando pessoas que ousem orar. Sua oração hoje pode ser a força que move o céu a seu favor e que expanda o reino. Eu vou repetir. Sua oração hoje pode ser a força que move o céu a seu favor e que expande o reino de Deus. Eu quero te fazer um desafio. Pare de aceitar um nome
que a circunstância ou o passado te deram. Invoque o nome do Senhor, o Deus de Israel. Peça a Ele que você quer desfrutar das bênçãos e das promessas dele. Peça mais influência dele. Peça a sua mão sobre a sua vida. Peça a proteção dele contra o mal. Eu vou repetir de novo para você. Invoque o nosso Deus. Peça a bênção. Peça, Senhor, que Ele te afaste da influência mais e se aproxime da influência dele. Peça a sua mão sobre a sua vida e peça toda a proteção. Peça toda a proteção da parte do Pai. Promessa. Como fez Jabes. Você crê se você orar com fé, humildade e alinhado com o propósito de Deus, Ele lhe concederá tudo o que você tem pedido? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você que está me assistindo, você crê que se você fizer como Jabes, orar com fé, humildade e alinhado com o propósito de Deus, Ele te concederá tudo o que você tem pedido? Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho sobre este momento. Você crê nisso? Você crê se você pedir com fervor, se você pedir com fé, humildade, tudo o que você pedir vai acontecer na tua vida? Se você crê, declare isso. Declare isso. Declare isso sobre a tua vida. Declare isso sobre a tua história. Declare isso sobre o teu ser. Declare isso, porque Deus ele tem um sobrenatural na sua vida. Deus ele tem algo grandioso e profundo. Deus ele quer falar. E Ele quer falar poderosamente sobre a tua vida, sobre o teu ser. Deus ele quer transformar a tua história nesse dia. E Ele quer fazer isso poderosamente. E eu quero que você comece neste momento. Feche os teus olhos. Curva a tua fronte. Vai. Comece a falar com Ele, Senhor. Estou aqui diante de Ti, Pai. Da mesma maneira que o Senhor fez na vida de Jabes, eu quero que o Senhor faça sobre a minha vida. Da mesma maneira que o Senhor transformou a vida de Jabes, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Se renda diante dele com humildade. Diga para o Senhor: Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Mais uma vez adorando, exaltando, glorificando, entronizando o teu nome poderoso e santo. Diga a Ele: Senhor, que a tua palavra diz claramente que tudo que eu pedi em oração, crendo, eu já recebo, e assim se sucederá. Ali Jesus diz em Marcos 11:24 que tudo que eu pedi em oração, se eu pedir ali crendo, eu receberei. Mas ali, Senhor, eu estou ali vendo um homem falando para pessoas que muitas vezes são incrédulas e muitas vezes eu ajo com incredulidade. Então, Pai, neste momento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E da mesma maneira que o Senhor abençoou Jabes em todas as áreas da vida dele, nós te pedimos, Senhor, derrama a tua glória sobre nós. Derrama as tuas bênçãos, a tua unção. Se há alguma enfermidade cercando, rodeando, nós declaramos ela falida em nome do Senhor Jesus. Não aceitamos isso em nossas vidas, Senhor. Senhor, a tua palavra diz lá em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, Pai, e aquele que bate a porta será aberta. E aqui em Mateus 21, 22 diz assim, e tudo o que pedir em oração, se crê, você receberá, e nós declaramos que nós receberemos em nome do Senhor Jesus. Pai, alinha nosso coração, Senhor. Alinha nossa armadura, capacete, couraça. Se você tem dúvida,
Peça para o Senhor te dar revelação sobre a armadura de Deus, mas peça, Senhor, armadura, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. Nos revista de poder, de glória, de ousadia, de unção. Nos encha da tua presença que é viva, gera vida, movimenta e transforma a vida. Ô Senhor, a tua palavra diz em Isaías 65:24 que antes de eu pensar, antes de eu clamar, o Senhor já me responde. Ainda que eu ainda não falei, o Senhor já está me ouvindo. Pai, visita aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, aqueles que estão perdidos pela ansiedade. Porque a ansiedade atrapalha, Senhor, a pessoa sentir o teu toque, sentir o teu mover. A tua palavra diz lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, para que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentemos os nossos pedidos diante do Senhor. E eu quero te pedir neste momento, coloco diante do Senhor. Senhor, eu coloco a vida daqueles que estão em dificuldade, daqueles que estão desanimados, que estão depressivos, e em especial, Pai, coloca a minha vida, o meu casamento, a minha história, as minhas finanças, a minha empresa. Que o Senhor venha fazer o teu sobrenatural em nós, através de nós e apesar de nós. Que a tua glória se manifeste, Senhor, poderosamente em nossas vidas e nós venhamos viver o teu sobrenatural e poderoso, Senhor. Fala conosco nesse dia. Senhor, derrama sobre nós o teu agir, o teu falar, o teu ministrar, Senhor. Fala conosco, Senhor, e transforma o nosso ser, transforma o nosso agir, transforma o nosso falar. Faz o teu sobrenatural em nossas vidas. Clamamos a ti, Senhor, e queremos viver o agir poderoso do Senhor. Transforma o nosso ser, Pai. Oh, Deus poderoso. Como é bom saber, Pai, que o Senhor nos guarda e nos fortalece. Que o Senhor derrama sobre nós abundantemente mais do que queremos e desejamos. Pai, neste momento nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura eternamente. Antes de encerrar, meu amado e querido irmão, medite nessa palavra. Medite na oração de Jabes, porque Jabes, ele foi humilde, ele se rendeu, ele buscou o Senhor e o Senhor transformou a história dele. Eu quero te convidar a se inscrever em nossos canais, a comentar, a compartilhar e, acima de tudo, não deixe de estar conosco na próxima live, adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Porque Deus é bom e a tua misericórdia, ela dura eternamente. Eternamente o Senhor nos guarda. Eternamente o Senhor nos capacita. Hoje, sexta-feira, eu quero te desejar uma sexta-feira, um resto de sexta-feira poderoso e abençoado. E acima de tudo, um final de semana cheio do poder, da glória e da unção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glórias a Deus.